Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Hoje trago-vos uma única passagem, ela é muito extensiva. No fim eu faço, como em todos os vídeos, faço uma interpretação, convido-vos a ouvir não só a passagem, mas também a interpretação da passagem. Eu hoje não me vou estender muito na interpretação, por isso espero que este vídeo seja um vídeo mais curto que o costume. Portanto, a passagem de hoje diz o seguinte: diálogo com uma mulher samaritana. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas sim os discípulos. Então deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra de Samaria que se chamava Sicar. Perto do terreno que pertencia a Jacó, tinha dado a seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe: Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o que Deus tem para dar, respondeu-lhe Jesus, e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva. Disse a mulher: Nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacob deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacob. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe: Senhor, dás-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir buscar água a este poço? Jesus disse-lhe: Vai chamar o teu marido e volta cá. Não tenho marido, disse ela. Jesus continuou: Tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade. A mulher reconheceu então: Senhor, eu estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte. Vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte, nem em Jerusalém, que é onde adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos que o adoramos porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e os que adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: Sei que o Messias, isto é, Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas estas coisas. Respondeu-lhe Jesus: Tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Nesta altura chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram falar com uma mulher, mas nenhum se atreveu a perguntar que procuras ou por que estás a falar com ela. A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo:
venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos tem- te- teimavam com Jesus para que comesse qualquer coisa. Mas ele respondeu-lhes: Eu tenho uma comida que não conhecem. Os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe comer? Jesus declarou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizem que faltam ainda 4 meses para o tempo da ceifa? Pois eu digo-vos: levantem os olhos e vejam como as searas já estão maduras para a ceifa. O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o grão para a vida eterna, de modo que se alegram ao mesmo tempo tanto o que semeia como o que ceifa. É bem verdade que o que diz o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Também eu vos enviei a ceifar o que não cultivaram. Outros cansaram-se a trabalhar e vocês recolheram o fruto do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher. E ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. Ficou lá 2 dias e muitos outros o aceitaram ao ouvirem-no falar. E diziam à mulher: Agora queremos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que Ele é verdadeiramente o Senhor do mundo. Pois bem, esta leitura é muito extensiva. Eu tentei fazer o melhor que pude para fazer a leitura em voz alta. Como vocês já sabem, em vídeos anteriores eu tenho um bocadinho de dificuldade em fazer a leitura em voz alta. O que é que eu posso falar sobre esta passagem? Começa aqui no início a falar de que os samaritanos não gostam dos judeus e vice-versa. E por isso a mulher samaritana ficou logo reticente ao pedido de Jesus para lhe dar água de beber quando viu que ele era um judeu. Isto, nos dias de hoje, acontece o mesmo. Se formos aqui um bocadinho atrás da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Aconteceu que a raça ariana tentou exterminar a raça judaica. Isto porque, na minha perspectiva, e falo um bocadinho disso no meu livro, Hitler sabia que o Messias havia de revoltar e que seria um judeu, e não suportava que alguém pudesse vir a ter mais poder que ele, tal como na altura de Jesus Cristo, o rei, na altura não se chamava rei, tinha outro nome, mas a pessoa que mandava naquelas terras achou, na verdade ele achou que Jesus não merecia a morte, mas o povo, com inveja e com angústia de não poder ser como ele, o rejeitaram e pediram a sua crucificação. Voltando aqui à leitura, ele fala também da água que ele dá de beber, que as pessoas não voltarão a ter sede. E que água é essa que ele está a falar? Está a falar da palavra. Ou seja, quando eu estou a dizer isto de ele estar a falar da palavra, é saber que as palavras certas aumentam a autoestima da pessoa e as palavras erradas diminuem essa autoestima. Ou seja, ele declara que as palavras que ele diz são palavras que aumentam a autoestima das pessoas que ouvem e que faz acreditar nele.
Aqui na segunda página, na segunda e na terceira página, já lá vou. Portanto, aqui na segunda página, ele fala também aqui a dizer: chegou a hora em que não é neste monte nem em Jerusalém que hão de adorar o Pai. Ele aqui está um bocadinho a prever o futuro, a dizer que o Pai será adorado pelo mundo inteiro e não exclusivamente naquele monte ou em Jerusalém. E efetivamente é o que acontece hoje em dia. Pode haver muitas religiões diferentes, sim, é verdade. No entanto, todas elas falam de um Deus e que é o Deus criador de tudo que é visível e invisível. Ou seja, estão todos a adorar o Pai nesse mesmo momento. E é verdade que há muitos que dizem: o teu Deus não é o meu Deus. No entanto, ao dizerem isso, estão a negar o Pai, porque na verdade o Deus de um é o Deus de outro. Se ele o aceita como seu Deus, é uma coisa. Se ele o ignora e o rejeita, já é outra. Que mais posso falar sobre aqui, sobre esta segunda página? Aqui, quando os discípulos voltaram e viram-no a falar com uma mulher, nem se atreveram a perguntar porque é que ele estava a falar com ela, porque de certeza que desconfiaram que ele estava a pregar a palavra e a partilhar com alguém, ou seja, a mostrar o amor que tem para com o mundo e com o povo, mesmo sabendo que são pessoas de grupos que se opõem um ao outro. E exatamente por eles se aperceberem que Jesus ama a todos e não só neste caso os judeus, mas ama também os samaritanos e até mesmo as pessoas que o sacrificaram, que o crucificaram. E pronto, e acaba por revelar também a essa mulher que ele é então o Messias e que é Cristo. Aqui na terceira página fala também de um ditado a dizer que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Isto significa o seguinte: significa que na altura de Jesus Cristo ele semeou as sementes daquilo que nós estamos a viver hoje em dia. E nós, como cristãos, estamos a colher essas sementes. Estamos a colher o fruto que foi produzido a partir dessas sementes. E estamos não todos, porque há muita gente que não acredita nem em Jesus nem em Deus, mas estamos hoje a receber os frutos de um mundo um pouco melhor, apesar de haver muita guerra, é verdade, mas isso não vem só pela religião, mas também pela sensação de poder, de mandar e de querer fazer o que quiser daquela terra, como por exemplo a Rússia querer a Ucrânia por causa das suas terras ricas, ou o Trump querer a Groenlândia, Greenland, por também pelas terras ricas. Eles dizem que não é esse o objetivo deles, mas no fundo o que nós podemos perceber é que efetivamente eles querem isso e procuram riquezas atrás de riquezas e nem tanto a salvação do povo. Nós hoje em dia devemos ter todos em consideração que nós somos todos iguais. É verdade que uns podem mandar mais que os outros, mas é só porque nós gostamos muito de hierarquias e muitos de nós gostam de subir na hierarquia espezinhando os outros. E nós temos que nos aperceber que não podemos espezinhar uns aos outros. Nós temos é que ajudar uns aos outros para crescer em conjunto e não crescer apenas a certas partes ou certas etnias. Aqui no fim fala de uma aceitação do povo em que Jesus é o Salvador do mundo, e isto significa que aceitaram Jesus como Messias, e sendo o Messias seria então aquele que iria salvar o mundo. Neste caso não foi uma salvação física, mas uma salvação espiritual,
em que Ele partilhou com o mundo que efetivamente, ao amarmos Deus e ao ouvirmos a sua voz e aceitar e obedecer a essa voz, que acabamos por dar frutos mais rápido do que aquilo que estamos à espera. Porque nós podemos pensar, eu só vou ter isso daqui a uns 10 anos. No entanto, sem pensar em querer ter aquilo, acabamos por ver que antes dos 10 anos nós conseguimos ter isso que nós queremos. Desde que nós estejamos sempre a pensar em querer tê-lo e que não trabalhemos de forma a que possamos ter aquilo que queremos e só adorar com o pensamento de se eu adorar eu vou ter. Não, nós temos que pensar que a salvação está à nossa espera, de forma que se nós respeitarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, sabemos que no momento do nosso julgamento final, isso tudo terá sido tido em conta. E podemos ou não ir ao céu, isso é algo que nos transcende a nós e nós nunca podemos garantir com certeza a alguém eu vou para lá, mas podemos sim dizer eu trabalhei para não ir lá abaixo, para não ir ao inferno, porque efetivamente nós não podemos trabalhar com o objetivo de querer ir ao céu. Nós temos que trabalhar no objetivo de não ser condenados ao fogo. E efetivamente essa devia ser a nossa mentalidade. Ou seja, tentar trabalhar para um bem comum e não para um bem do ego, para um bem do eu próprio. Eu já me estendi demasiado, eu pensei que não me ia estender tanto. Desejo a todos a continuação um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma aja.